Você não perde no momento em que algo dá errado. Você perde no segundo seguinte. Não quando o problema aparece, mas quando sua mente decide o que fazer com ele. Esse vídeo não é sobre motivação nem sobre atitude positiva. É sobre o exato ponto psicológico onde vencedores e reclamadores se separam. Mesmo vivendo a mesma realidade, com os mesmos recursos, sob a mesma pressão. Se você sair antes do fim, vai continuar acreditando que o mundo está te devendo algo. Se ficar, vai perceber que a dívida sempre foi sua e está vencida há mais tempo do que você imagina. O instante em que o problema surge e você escolhe fugir. O problema não chega anunciando desastre. Ele surge de forma comum, quase banal. Um erro pequeno, um atraso, um feedback que incomoda, um resultado abaixo do esperado. Nada que pareça decisivo. É exatamente por isso que ele é perigoso. Porque nesse instante, a mente entra em ação antes da consciência. Não há reflexão profunda. A reação, você sente o impacto inicial e imediatamente algo dentro de você procura alívio, não solução, alívio, e é aí que nasce a fuga mental. Às vezes vem como justificativa, não era o melhor momento, outras vezes como adiamento, depois eu resolvo isso. Em muitos casos, como culpa externa, ninguém me avisou, o sistema é assim, comigo é sempre mais difícil. Nada disso parece uma escolha. Parece apenas pensamento automático. Mas não é. Esse é o primeiro divisor psicológico. Não entre sucesso e fracasso. Entre responsabilidade e fuga. O detalhe cruel é que fugir não dói. Pelo contrário, dá uma sensação imediata de proteção. Você preserva sua imagem interna, evita o desconforto de admitir falha, evita o peso de agir sem garantia. O corpo relaxa, a tensão diminui e a mente interpreta isso como algo bom. Só que, enquanto você sente esse pequeno alívio, algo silencioso acontece. Você ensina ao seu cérebro que, diante de pressão, a melhor resposta é escapar, nem que seja só mentalmente. Você não resolveu o problema, mas resolveu a sensação que ele causou. E isso é suficiente para o padrão se repetir. O vencedor, nesse mesmo instante, sente algo parecido. A diferença não é coragem heróica, é tolerância ao desconforto. Ele não corre imediatamente para aliviar a dor emocional. Ele permanece alguns segundos a mais no incômodo. Tempo suficiente para perceber o que realmente está acontecendo. Tempo suficiente para não mentir para si mesmo. A maioria não aguenta esse espaço, esse intervalo entre o impacto e a explicação. Porque ali não há narrativa confortável, só há um fato cru. Algo precisa ser enfrentado, e enfrentar significa assumir risco, custo, esforço e possível exposição ao erro. Fugir parece mais inteligente, parece até maduro, mas é apenas um reflexo treinado. O problema real não é o erro que surgiu, é a decisão invisível que você tomou sem perceber. Uma decisão que não foi verbalizada, não foi pensada, mas foi registrada. E toda vez que esse registro se repete, o cérebro se torna mais rápido em fugir e mais lento em agir. Nesse ponto, você ainda acredita que está no controle. Acha que só está pensando melhor, esperando o momento certo. Não percebe que algo foi acionado. Algo que vai se manifestar de novo, da próxima vez com ainda mais naturalidade. E quando você perceber, já não será apenas um hábito mental. Será uma identidade em formação. A reclamação como alívio emocional e armadilha cognitiva. Depois da fuga inicial, algo curioso acontece. O problema não some, mas a urgência dele é anestesiada. E é aqui que a reclamação entra, não como fraqueza, mas como um mecanismo psicológico sofisticado. Reclamar não é só falar mal da situação, é reorganizar a realidade de um jeito que preserve sua identidade intacta. Quando você reclama, você não está tentando resolver, está tentando provar algo para si mesmo.
provar que sua frustração é justa, que sua irritação faz sentido, que, dadas as circunstâncias, qualquer um estaria no mesmo lugar. Isso gera um conforto imediato, um conforto perigoso. A mente adora a coerência interna. Ela prefere estar certa a estar livre, e a reclamação oferece exatamente isso: coerência emocional sem exigência de ação. Você verbaliza o problema, recebe concordância, mesmo que imaginária, e sente que algo foi feito, mas nada foi feito. O erro comportamental aqui não é reclamar uma vez, é transformar a reclamação em substituto da ação. Em vez de perguntar, o que faço agora? Você passa a perguntar, quem errou comigo? Em vez de procurar saída, você procura testemunhas. E cada vez que alguém valida sua queixa, o cérebro recebe uma recompensa química. Alívio, pertencimento, justiça simbólica. Só que essa recompensa cobra um preço invisível. Toda vez que você reclama sem agir, você treina sua mente a associar frustração com expressão, não com resolução. Você se torna eficiente em explicar por que algo não funciona, mas ineficiente em mudar o que não funciona. É um treino diário, silencioso, progressivo. O mais perigoso é que a reclamação se disfarça de consciência crítica. Você passa a se ver como alguém lúcido, realista, que enxerga o sistema. Enquanto isso, quem age começa a parecer ingênuo, apressado ou até arrogante. Esse julgamento é um mecanismo de defesa. Ele protege você da comparação mais dolorosa. A comparação entre quem age e quem comenta. Nesse estágio, o custo ainda não parece alto. Você continua funcionando, continua produzindo, continua ocupado. Mas ocupado não é o mesmo que avançando. A reclamação ocupa o espaço mental que deveria ser usado para a decisão. Ela consome energia cognitiva que poderia sustentar a ação difícil. E aos poucos, você começa a sentir algo estranho. Quanto mais você fala sobre o problema, menos vontade tem de enfrentá-lo. Existe um momento específico em que isso fica claro. É quando surge uma pequena oportunidade de agir. Nada heróico, nada transformador. Um passo simples, e você sente resistência. Não porque é difícil, mas porque agir agora quebraria a narrativa que você construiu. A narrativa de que ainda não é o momento, de que ainda faltam condições, de que o problema está fora de você. Nesse ponto, a reclamação deixa de ser apenas um desabafo. Ela se torna um contrato silencioso com a inércia. Um acordo onde você troca progresso real por alívio emocional imediato. E quanto mais você honra esse contrato, mais caro fica rompê-lo. Você ainda acredita que está apenas expressando o que sente, mas, sem perceber, está adiando algo que começa a pesar. Um peso que não vem do problema em si, vem do acúmulo de tudo que poderia ter sido feito e não foi. E esse peso não desaparece com mais palavras. Ele apenas espera. Quando você já sabe o que fazer, e mesmo assim não faz. Chega um ponto em que a ignorância não serve mais como desculpa. Você já entendeu o padrão, já identificou o erro, já sabe exatamente qual passo evitaria repetir a mesma frustração. Não é falta de informação, é outra coisa, e é aí que o conflito muda de nível. Porque saber o que fazer cria uma nova pressão. Enquanto você não sabe, a inocência. Quando você sabe, a responsabilidade. E responsabilidade pesa. Ela não permite mais a reclamação confortável. Não permite mais a fuga elegante. Ela exige decisão. Nesse momento, algo sutil acontece dentro de você. A clareza não gera movimento, gera tensão. Você sente um impulso de agir. E, imediatamente, outro impulso de adiar. A mente entra em negociação. Agora não. Depois faço melhor. Ainda preciso organizar isso. Parece prudência, mas é medo disfarçado de estratégia. O cenário é familiar. Você visualiza a ação,
sabe exatamente como seria, sabe o desconforto envolvido, sabe o risco de falhar, sabe o risco de dar certo e não poder mais se esconder atrás das desculpas antigas. Porque se der certo, muda tudo, e mudança cobra coerência. É aqui que a dissonância interna começa a corroer. Você se vê como alguém capaz, consciente, acima da média. Mas seu comportamento não acompanha essa imagem. E essa fratura interna custa caro, não em dinheiro, não em status, em respeito próprio. Cada vez que você adia algo que sabe que deveria fazer, você registra uma pequena quebra de confiança consigo mesmo. Não é dramático, não dói na hora, mas se acumula. Você começa a desconfiar da própria palavra interna, começa a perceber que pensar não garante ação, que prometer a si mesmo não significa cumprir. E isso muda a forma como você se enxerga. Você ainda se vê como alguém com potencial, mas começa a sentir que esse potencial está sempre no futuro, sempre condicionado, sempre dependendo de algo externo alinhar. Essa sensação é corrosiva, porque ela cria movimento sem avanço, planejamento sem execução, clareza sem coragem. Nesse estágio, o custo deixa de ser abstrato. Ele se manifesta no tempo perdido, em oportunidades que passam porque você não estava pronto, não por falta de capacidade, mas por falta de decisão. Em conversas que você evita, em projetos que ficam em rascunho, em versões de você mesmo que nunca saem da mente. O mais perigoso não é não agir, é se acostumar a não agir mesmo sabendo, porque quando isso se torna normal, algo se instala. Uma distância crescente entre quem você acredita ser e quem você demonstra ser na prática. E essa distância gera um incômodo constante, uma inquietação que não se resolve com mais conhecimento, nem com mais análise. Você começa a sentir que está traindo algo interno. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica atravessar essa barreira. Porque agora não é apenas uma ação que está em jogo, é a imagem que você construiu de si mesmo como alguém que ainda vai. Alguém que só precisa de mais um ajuste. Nesse ponto, a pergunta já não é o que fazer. Você sabe. A pergunta silenciosa é outra. Quanto tempo você vai continuar adiando antes que esse adiamento se torne permanente? O ponto em que o tempo começa a trabalhar contra você. Existe um momento em que a inação deixa de ser neutra. Até então, você acreditava que não agir era apenas não avançar, um tipo de pausa estratégica, um intervalo necessário. Mas, sem aviso, a lógica se inverte. O tempo para de esperar você e começa a te cobrar. Nada externo muda drasticamente. O mundo não desaba. O problema é interno. Você começa a perceber que o custo de não agir não está parado. Ele cresce. Cresce em silêncio, como juros acumulando em algo que você finge não ver. Cada dia sem decisão agora pesa mais do que o anterior, porque não é apenas mais um dia, é mais um dia sabendo. Aqui surge um novo conflito. Você já não luta apenas contra o medo da ação, luta contra o peso do atraso, e isso altera tudo. A ação que antes parecia difícil, agora parece ainda mais carregada, porque vem acompanhada de uma pergunta incômoda. Por que eu não fiz isso antes? Essa pergunta é paralisante. Ela não aponta para o futuro, aponta para o passado. E quando a mente fica presa ao passado, agir no presente se torna emocionalmente mais caro. Você não está apenas enfrentando o desafio atual. Está enfrentando a consciência de que evitou esse desafio por tempo demais. É nesse ponto que muitas pessoas desistem silenciosamente. Não porque não podem agir, mas porque agir agora exigiria admitir perda. Admitir que o tempo não volta, que algumas oportunidades já passaram, que a versão mais simples dessa decisão ficou para trás. E admitir isso dói. Então a mente cria uma nova defesa. Em vez de reclamar do problema, passa a minimizar o impacto do tempo. Ainda dá. Não estou tão atrasado. Muita gente começa depois.
Frases que parecem esperança, mas funcionam como anestesia. Elas aliviam o desconforto momentâneo, mas não cancelam a cobrança que continua correndo. Enquanto isso, algo externo começa a mudar. Pessoas avançam, cenários se fecham. O mercado, as relações, as chances não ficam congeladas esperando sua clareza emocional. Elas seguem, e cada passo que você não dá aumenta a distância entre onde você está e onde poderia estar se tivesse agido quando sabia. Esse é o ponto em que reclamar já não traz alívio suficiente. Planejar já não empolga. Consumir conteúdo já não engana. Você sente uma pressão diferente. Não urgente, mas constante. Uma sensação de estar ficando para trás. Não em relação aos outros, mas em relação ao tempo que você mesmo desperdiçou. O detalhe mais cruel é que agora, agir parece mais arriscado do que antes. Porque o erro não seria apenas errar, seria errar depois de tanto adiar. E isso toca direto no orgulho, no ego, na necessidade de acreditar que você estava certo em esperar. Mas o tempo não negocia, ele apenas registra. Cada adiamento vira dado, cada hesitação vira histórico. E chega um momento em que a pergunta muda de forma. Já não é, quando eu estiver pronto, passa a ser, quanto mais eu esperar, pior fica. Nesse estágio, você começa a sentir que algo está se fechando. Não externamente, internamente. Um espaço onde agir era leve agora parece pesado. Um espaço onde decidir parecia simples agora parece carregado de consequências acumuladas. E a mente entende, mesmo que você não verbalize, continuar adiando não mantém as coisas como estão. Torna tudo mais difícil, mais custoso, mais restrito. O tempo, que antes parecia aliado, agora observa, e a conta continua aberta. A separação definitiva. Quem decide assume o peso, quem reclama assume o destino. Chega um ponto em que não existe mais neutralidade. Você pode até continuar adiando, racionalizando, reorganizando mentalmente, mas isso já é uma decisão. A diferença é que agora você não decide o caminho, você decide quem decide por você. Essa é a separação definitiva. Não entre fortes e fracos, entre quem aceita o peso imediato da decisão e quem aceita o peso permanente das consequências. O vencedor não é alguém mais confiante, mais inspirado ou mais preparado. É alguém que entendeu algo desconfortável. O peso não desaparece. Ele apenas muda de lugar. Quando você decide, o peso vem na forma de responsabilidade, exposição, risco e esforço. É desconfortável, direto, imediato, mas é um peso que responde. Um peso que, quando carregado, transforma o cenário. Já o peso de não decidir é mais silencioso. Ele vem como frustração crônica, sensação de estar preso, repetição de padrões e a percepção lenta de que sua vida está sendo empurrada por forças externas. Aqui ocorre a realização irreversível. Reclamar não é ausência de decisão, é uma decisão disfarçada. É a escolha de não interferir no próprio rumo. E toda vez que você faz essa escolha, algo é definido sem sua participação. O ritmo, o limite, o papel que você ocupa. O vencedor entende que decidir não garante vitória, mas garante autoria. Ele aceita errar como preço por não terceirizar o próprio destino. Ele aceita o peso porque percebeu que o peso da inércia é cumulativo e não oferece saída. Reclamar preserva o conforto emocional de curto prazo, mas entrega o controle do longo prazo. Nesse momento, não há mais discurso motivacional possível. Só um confronto interno honesto. Ou você assume o custo de agir, sabendo que vai perder algo, que vai se expor, que vai sentir desconforto. Ou você assume o custo de continuar como está, sabendo que o tempo não vai aliviar, apenas consolidar. A separação não acontece quando você vence. Acontece quando você decide carregar o peso certo.
Quando você para de usar explicações para se proteger e começa a usar decisões para se mover. A partir daí, mesmo que nada mude externamente no primeiro momento, algo muda internamente de forma definitiva. Você deixa de ser espectador da própria vida. E essa é a promessa real deste vídeo, não transformação instantânea, mas um ponto sem retorno. Depois que você enxerga isso, reclamar perde o sabor. Justificar perde a força. Adiar começa a doer mais do que agir. Se você chegou até aqui, é porque reconhece esse ponto. E reconhecer sem agir seria repetir o padrão que te trouxe até aqui. Tomar a decisão de continuar esse confronto, de fortalecer esse tipo de pensamento, de não voltar ao modo automático, é escolher carregar o peso certo. Se inscrever neste canal não é sobre conteúdo, é sobre alinhamento, é sobre decidir que daqui para frente você não vai mais terceirizar o que só você pode escolher. Porque quem decide assume o peso. Quem reclama assume o destino.